Bom dia, amigos e amigas do nosso Igreja em Ação. Mais uma vez estamos aqui reunidos na Paróquia Santo Antônio para dar continuidade a esse nosso programa, essa nossa live. E nada melhor do que pedir para vocês logo no início para dar aquele like, ao dedinho para cima, gostou, manda sua opinião, manda suas perguntas, manda seus questionamentos, suas críticas. Eu acho que isso é muito importante para nós e vocês também estariam participando. Hoje nós vamos fugir um pouquinho de sempre estar falando alguma coisa sempre de igreja, falamos sobre pecado, falamos sobre dom do Espírito Santo, falamos sobre missa, falamos sobre celebração. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante, por isso eu estou aqui com a Rose, aqui comigo, para que seja bem-vinda, Rose, e está aqui. Muito obrigada, bom dia. Bom dia, bom dia. A Rose, ela trabalha com educação infantil. E uma das preocupações quando nós temos esse programa Igreja em Ação, Igreja em Ação dá um significado, um entendimento assim, de movimento, de alguma coisa que a gente está fazendo, não é? Sim. Então, Igreja em Ação. E o que tem a ver com educação? Ora, vamos pensar. Sim. Se nós não tivermos hoje para as nossas crianças desde o início, desde pequenininha, o que nós vamos poder esperar essas crianças futuramente na sociedade como um todo, na sociedade, família, igreja, escola e tudo. Então, por isso, eu perguntar para você, Rose, como que hoje você como diretora, como você cuida, dirige, orienta, como você vê hoje a educação com essas crianças que você tem lidado? Bom, vamos lá. O senhor levantou a questão de que a educação tem a ver com a igreja, né? Também. Então, assim, tem tudo a ver, porque a educação é a base, né? Vem da família. Começa lá na família, dentro de casa. Algumas mães, alguns pais acham que a educação tem que ser dada dentro da escola. A escola é um complemento, mas hoje está virando o assunto principal, ou seja, a escola tem que dar a educação, mas começa dentro de casa. E a igreja é junto, porque assim como na catequese também, nós temos muitas crianças que vêm da catequese, existe a educação dentro da catequese, né? Então, assim, os três estão ligados, digamos assim. Na escola, o que eu vejo que as crianças hoje, após pandemia, que todos têm falado, as crianças estão sem limites, né? Estão totalmente voltadas à tecnologia, ao celular, à televisão, e as mães acham que esse é o momento em que a escola tem que dar o limite, o freio, esquecendo que começa dentro de casa, com o pai e com a mãe. Aquela base lá de trás, né, que a gente chegava em casa, pedia a benção ao pai, a benção à mãe, e tinha um respeito. Hoje é o enfrentamento. Por que eu tenho que te pedir a benção? Por que eu tenho que te dar boa noite? E não tem aquele respeito que a gente tinha com os nossos pais, né? Você acha que a pandemia fez isso? Eu acho que a pandemia aflorou isso. Eu acredito bastante que tem algumas crianças que estão com fobia social. Tem crianças que estão fazendo tratamento porque estão com fobia social. Querem ficar dentro de um quarto com um telefone. Ou dentro de um quarto com um computador. Você não acha que... concordo com você plenamente. A primeira educação tem que ser dada na família. Pai e mãe têm que dar educação. Como eu fico com meus filhos desde cedo. Bom, a escola é um complemento. Sim, a igreja, ela ajuda também, ajuda a escola e ajuda a família. Sim. Mas não que a igreja também vai ser responsável por isso. Agora, o que nos preocupa um pouco, e
eu ouvi uma palestra do Leandro Carnal já há algum tempo, e ele tinha uma preocupação, que as pessoas estão muito ligadas no mundo virtual, esquecendo da sua realidade, do seu mundo real. E eu tenho percebido muito isso. Não tem muito tempo, num batismo aqui na paróquia, uma criança, um bebê que ia ser batizado, e uma outra criança, acho que 2 anos, talvez tenha uns 2 anos, já estava com o celular na mão. E eu perguntei para a mãe, falei, mas um celular? Aí o pai falou, nessa hora eu pergunto para a mãe, mas é o pai que responde, não, isso é para ele não incomodar ninguém. Essa aí, Rose, aí vem a pergunta para você. Se esse pai e a sua mãe estão tão preocupados que não perturbar ninguém, será que a falha da educação é da igreja? Não. É da escola? Claro que não. Porque começa dos próprios pais, né? Os próprios pais ficam no celular, eles estão aceleradíssimos porque com a pandemia tiveram que trabalhar em casa, o home office, então tiveram que trabalhar com o filho do lado. Acabaram descobrindo que tem um filho. E descobriram que tem um filho, né? Então, na verdade, começam com os pais, para não serem incomodados, porque eles estão trabalhando, eles têm que produzir, eles estão numa rede social, né? Então dá o celular para o filho ficar quieto. E esquecem que o limite começa ali. Olha, você vai fazer a sua tarefa, vai fazer seus afazeres. Os filhos hoje não lavam um prato, não ajudam a mãe a fazer não que precisam fazer, mas aquelas tarefas diárias que as nossas mães nos davam. E hoje nós conseguimos até introduzir com certa leveza as crianças, que é o ajudar, né? É o ajudar em casa, ajudar na escola. Vamos guardar os brinquedos, vamos ajudar a limpar o que você sujou. Isso a criança gosta, porque ela está vendo que ela está se sentindo, ela é produtiva, né? Ela está sendo útil. Útil, exato. Todo mundo gosta de ser útil. Você né? me fez lembrar que quando pequeno, a minha mãe, ela distribuía tarefa. Um dia tinha que um lavava, um enxugava e um guardava. Isso, perfeito. E, independentemente de ser homem ou mulher. Exato. Cada dia era um. Exato. E no dia que falava que não queria, ela só olhava, a gente ia direitinho para fazer, porque sabia o que era. Era só olhar, né? Só olhar. Exato. Hoje a gente vê, e é preocupante, que as pessoas não têm mais essa... Perder um pouco a parte dessa cultura. Como você bem falou, pedir a bênção, o pai... o filho pedir a bênção para o pai, para a mãe, para o avô, para o padrinho. E perdeu muito disso. A gente tenta resgatar, mas é difícil porque não está tendo a colaboração dos pais. Exato. Porque ele acha que é a escola que deve procurar dar. Exato. E para ele é uma bobagem. E eu sempre falei, inclusive falei para um pai, falei, é engraçado você acha que é uma bobagem pedir bênção. E a melhor coisa do mundo é a gente ser abençoado. Você já perguntou para os teus pais? Sim. Se era bobagem, quando eles pediam bênção? Sim. Ele me disse assim, isso é daquele tempo. Não existe aquele tempo. Então, as pessoas estão... Esse mundo virtual que, lamentavelmente, ele veio e vai ficar, não tem como mudar. Não tem. Embora eu procuro deixar de lado, continuar com as minhas anotações de lá, agendinha, tudo escrito. Isso. Olha só, para não dizer que é mentira, está aqui os a relação de tudo, e tem que fazer tudo anotadinho. Sim. Isso me dá mais segurança. E outra coisa que talvez fosse até bom uma ideia para você também, embora eu sei que você cuida mais de criança, é muito pequena, não chegou nessa fase ainda de estar fazendo contas, mas toda vez que eu vou a um supermercado, eu pego a nota, quando eu chego em casa, eu vou somar de cabeça, sem calculadora, de cabeça, para a cabeça não ficar ociosa e preguiçosa. Exatamente. Então, aí
Vamos tratar da educação das crianças. Essas crianças pequenas, 2 anos, 3, 4, 5 anos. O que elas podem aprender? O que é que você pode estar orientando as pessoas que trabalham com você em melhorar essa educação, já pensando num futuro? Nós estamos tratando de criança pequena. Sim. Elas vão crescer. Sim. Vão se tornar aqueles tornar aqueles aborrecentes. Sim. Vão passar 2 anos perturbando a vida de todo mundo, porque só eles têm razão, e vão chegar na fase adulta. Então, Rose, a base dessas crianças, como você encara, como você está tratando? Bom, até 7 anos, né, existe a formação até do caráter da criança, até 7 anos de idade. Então, o que nós colocamos no nosso dia a dia? São os princípios, né? A gente tem os princípios, a gente tem a hora da leitura, a gente tem... não invocamos nenhuma religião, mas Deus é único. Então, nós temos uma leitura da Bíblia infantil, porque Deus é a base, a nossa base, né? Então, nós temos educação financeira, como o senhor mesmo falou, de fazer as continhas. Outro dia, eu fui com o meu netinho, né, no supermercado, aí ele perguntou, eu quero um chocolate ou eu quero uma balinha? Eu falei, não, é um ou outro, você não pode ter os dois. Aí ele perguntou, quanto custa? Ele tem 4 anos. Quanto custa esse? Aí era R$8. E esse? 5. Aí ele, pode comprar. Porque o 5 era menor do que o 8. Então, pode comprar o 5, né? Então, assim, a gente mostrar para a criança que ela pode ter, mas ela tem que saber o valor das coisas. Hoje em dia, as crianças não sabem o valor. Elas querem. Eu vou pedir para o meu pai comprar. Mas ela não sabe o quanto o pai está trabalhando para poder dar aquilo que ela está pedindo, né? Elas querem, não importa se o pai vai conseguir ou não. Então, esses valores nós estamos colocando para as crianças. Outro dia nós fizemos caça ao tesouro com chocolate. E aí uma menininha falou assim, eu quero pegar todos os chocolates. Eu falei, mas se você conseguir todos os chocolates, que legal, né? Isso quer dizer que você foi muito esperta. Mas os seus amigos vão ficar sem. Então, a gente tem que aprender o quê? A dividir, a deixar que o amigo também ajude o amigo a descobrir onde está aquele chocolate escondido. Aí, passou outro dia lá, tia, eu posso comer o chocolate? Eu falei, mas a gente não vai fazer caça ao tesouro? Mas eu queria muito comer o chocolate. Eu falei, mas aí você tá em vantagem em relação aos seus amigos. Seus amigos não vão comer o chocolate. Então, esse não pode ser aquele não doído, mas naquele momento. Mas é porque a mãe, ela falou, não, pega logo, toma, né? Enquanto que a gente tem que educar, dizer o seguinte, olha, não, porque senão o seu amigo não vai ter. A gente tem que aprender o quê? A dividir. Outra coisa que a gente percebeu bastante é a individualidade, né? É meu. Não vou dividir com o meu amigo, é meu. E a gente mostra que a gente tem que dividir. Então, o lanche é compartilhado. O lanche é igual, né? É igualitário, mas é compartilhado. Todos comem o mesmo lanche, né? Para não ter desigualdade e saber que a gente tem que dividir. Estava achando bem interessante da criança, quando você falou em a Bíblia infantil. Tem um vídeo, já tem algum tempo, o menino está com uma menina pequenininha, está lá, abre a geladeira, pega um sanduíche, pega um outro sanduíche, pega 2 garrafinhas de refrigerante, enfia dentro de uma sacola e a mãe pergunta, você vai aonde? Eu vou procurar Deus. A mãe olha, então tá bom, mas olha, o jantar é 6 horas. E o menino sai daquilo, toma um trem, vai para um lado, chega numa praça. Está lá, andando, senta num banco, pega um sanduíche. Quando ele olha do lado, tinha uma mulher, uma pedinte, estava sentada ali no banco. Na hora que ele vai comer, leva na boca o sanduíche, ele pega, oferece para ela e pega um outro. Aí os dois ficam lá, ela fica lá brigando, fica ali conversando e rindo.
Ele pega o refrigerante da pra ela e tudo, olhou, opa, tá, tchau, foi embora. Aí ela sai também. Quando chega em casa, a mãe pergunta: você encontrou Deus? Falou, encontrei. Deus é uma mulher e ela tem um sorriso lindo. A mulher que tinha recebido pedindo encontra com uma outra sentada pedindo dinheiro com a cara toda amarrada, e essa chega rindo. Falei, por que você está chegando rindo? Porque eu acabei de lanchar com Deus e ele é bem menor, ele é mais novo do que eu pensava. Então ali veio a lembrança. Depois eu posso até te mostrar esse vídeo, quando você falou na leitura bíblica infantil. Porque nós temos que levar um pouco da educação religiosa também, seja ela a Bíblia que tiver infantil, ela vai ter em todas. Eu tenho uma Bíblia em quadrinhos, que é evangélica, eu tenho em casa, é muito útil para poder ilustrar. Mas o importante é que a criança também veja a parte de Deus. E a criança, como essa desse vídeo, essa criança queria encontrar Deus, encontrar na forma de uma mulher. E a mulher viu naquela criança, aí vê a identidade de almas. Porque Deus se manifesta em cada um de nós, dependendo do momento que tiver. Uma criança, de vez em quando a gente conversa com criança de um lado e de outro, brinca para um lado. Eu não tenho muito jeito de brincar com criança. Eu sou muito difícil com criança. Mas eu vejo, quando vem correndo, abraça e tudo. Isso. Criança é a pureza. Deixar vir as minhas crianças, porque o reino de Deus é daqueles que são iguais às crianças. Exato. Pureza, sincera. Ela não inventa nada, ela vem, ela fala com toda sinceridade, toda pureza que tem. E se nós adultos, que achamos que nós somos grande coisa, não somos, no dia que a gente conseguir chegar perto dessa pureza da criança, acho que o mundo muda muito. Sim. E você convive com muitas crianças, deve ter todo tipo de criança. Digamos, hoje está muito comum a gente encontrar uma criança que é autista, criança com Down. E muita gente tem preconceito com criança. Não, eu nunca vi uma idiotice tão grande. Eu batizei uma criança Down, o pai chegou preocupado, olha, minha filha é especial. Falei, toda criança é especial. Ele falou, não, ela é especial. Eu falei, então vamos ver, quando eu vi a criança, fui lá, peguei a criança no colo e tal, fiquei brincando. Eu falei, ela é uma criança. O senhor não viu? Eu falei, o quê? Eu estou vendo uma criança na minha frente. Quer dizer, ele já veio receoso. Eu não vejo necessidade disso. A criança é criança, seja ela qual for. Não tem. E você convive com todo tipo de criança? Nós temos, já tivemos na nossa colônia de férias crianças, né? E a mãe, quando chega até nós, a gente não recebe igual a todas, né? E é claro que a educação pedagógica é diferente, né? Um pouco mais, com um pouco mais de atenção, mas no mais a brincadeira, o amor, o abraço, o carinho, o beijo é o mesmo. Não tem diferença nenhuma. E com essas crianças, Rose, ela tem... que você deve receber criança que seja católica, evangélica, ou budista, ou qualquer seita e tudo. A convivência delas entre si... Normal, não existe diferença. Convivência de criança. É uma convivência de criança. Engraçado que, eu falando do lanchinho que é repartido, tem uma criança que a família evangélica, e chegou até nós, né? E cheio de imagens, ela falou assim, isso aqui pra gente não importa, porque ele está tão feliz aqui, né? Ele está muito feliz aqui, ele se sentiu acolhido, se sentiu amado, e ele traz o lanchinho dele e reparte sempre com algum amiguinho. Olha que maravilha. É a coisa mais linda, sabe? Então, assim, a mãe fala que ele faz questão de trazer 2 sucos porque ele quer repartir com algum amigo. Traz 2 laranjas, sabe? Então, assim, você vê a pureza da criança, independente se é católico, evangélico, budista. Como que o adulto poderia aprender tanto, né? Sim. Como que poderia aprender tanto? Sim.
Assim, a gente aprende todo dia, porque eu falo que ali é um aprendizado diário, né? Agora, esse aprendizado vida, da né? criança, ela vem só para brincar ou ela tem... eu já vi algum brinquedo de colocar, assim, tem um espaço para a criança colocar as coisas no lugar? Sim, tem uma bola, encaixe. tem um quadrado, Sim, encaixe. Aqueles de encaixe, sim. Nós fazemos todos os tipos. Ainda usa Sim, isso? nós usamos e eles gostam. Lá, nós não utilizamos celular e televisão muito pouco, só após o almoço para eles descansarem um pouquinho. Mas a criança está ali para trabalhar com brinquedos lúdicos, com brinquedos que façam ela pensar, trabalhar a parte motora, intelectual, sem precisar do recurso, como o senhor falou, da calculadora, do celular para fazer a conta. Não. Né? Então... Mas você tem lá também... vou te fazer uma pergunta que eu já... Foi num curso de um aperfeiçoamento que fui fazer, eu tentei ajudar os outros porque eu não conseguia fazer. Era para montar... São peças que você monta, tem que montar, sei lá, um edifício, alguma coisa. E as são peças blocos. São blocos. Uns blocos assim. Lego. Não é Lego, não. Eram peças grandes, tudo assim. E cada um que... O interessante é que cada um que chegava ali tinha... Eu quero montar, vem aqui assim. A gente não conseguia montar. Depois de tanta... E com o tempo. Sim. Quando o tempo estava escoando... Aí falou, não, vamos ver, o que você acha, Quando nós nos reunimos, nós conseguimos montar o problema. Entendi. Então, ou seja, se você não partilhar, se você não trabalhar junto, não vai. Eu não consegui montar sozinho, eu tenho uma dificuldade para encontrar. Aí que fala que é o trabalho em equipe. Trabalho em equipe. O trabalho em equipe, que começa também na esses educação. Módulos assim, eu não me lembro de ter visto. É um que encaixa um no outro, umas pecinhas? Eu sei uns de madeira até. É de madeira, sim. Eu sei qual é, aqueles blocos de... É bloco mesmo, são blocos. Sim. Vocês chegam a trabalhar com isso também? Nós temos outros tipos de bloco, mas esse é muito interessante, que é um nível um pouco maior, né? Sim. Tanto é que foi um curso profissional. Isso, né? Mas assim, nós fazemos muito de forma o quê? Em equipe. Então, porque aquilo que eu lhe falei, as crianças estão muito individualistas. Né? Porque o celular torna a criança individualista. O smartphone, o computador é dela. É só ela e a tela. E aqui não, a gente trabalha o coletivo. Né? Então, é trabalhar mesmo. Vamos descobrir esse quebra-cabeça. 3 fazendo um quebra-cabeça. Então, cada um montando um pedacinho, no final eles montaram juntos. Então, isso que é legal, é o coletivo. Né? E saber partilhar. Aí... Gozado, a gente vai conversando, sempre vem alguma coisa relacionada com educação. Tinha um pai que estava trabalhando, tinha um trabalho para fazer, e o filho estava querendo ajudar. Ele estava ali. Aí o pai falou, tá bom, você quer me ajudar? Ele pegou uma capa de uma revista, cortou em diversas partes, e tinha um mapa. Tinha um mapa do Brasil, assim. Então, cortou tudo aquilo assim e falou, agora monta aí o mapa. O menino olhou aquele papel tudo aqui assim, e o pai foi trabalhar, falou, não, agora ele vai, um bom tempo ele vai gastar e não vai montar. 10 minutos, ele está aqui, tá montado. Mas como é que você montou tão rápido assim? Eu não conseguia encontrar isso aqui, mas do outro lado tinha a cara de um homem. Eu montei o homem e com o homem eu consegui montar o mapa. Então, muitas vezes, esse trabalho que você falou da individualidade. Quando nós pensamos só em nós, ali, nós nunca vamos conseguir atingir totalmente o nosso objetivo. Mas quando nós conseguimos montar o homem, esclarecer, e dar aquela formação para ele, é o que você está fazendo com as crianças. Exatamente. Então, essa criança você montou, já montei o homem. Pode olhar do outro lado que ele vai estar com a sua vida montada. Exatamente. E o estímulo, né? A gente estimula muito. Você é maravilhoso, você consegue, você é inteligente, porque as crianças hoje não escutam mais isso, né? Só escutam você não sabe fazer nada.
tá tudo errado, você isso. Não, e lá, assim, de verdade, verdadeiramente, a gente estimula a criança a ela saber que ela é importante, que ela sabe fazer, que ela consegue, não. Ah, tia, eu não consigo. Consegue. Consegue sim, você é inteligente. É um incentivo. É um incentivo, né? Que eu acredito que a educação ela deve ser para incentivar sempre. Exato. Já passei muito problema com a educação, com uma filha que foi ameaçado bater nela e tudo, quando estava estudando no colégio, porque ela viu, não me lembro que série que era, foi bem antes da faculdade, foi até na Católica. Então, tinha um colega que estava bebendo dentro da sala de aula e ela chegou e falou com o professor. Sim. Orientadora psicológica, acho que chama. É psicopedagoga? Uma coisa. Disse que era orientadora. Orientadora. Aí chamou e minha filha mostrou quem era. Sim. Que era lá, eram 3, mostrou. Mandaram chamar os pais e falou. Aí foi, ela falou, deu o nome da minha filha, que foi ela que falou aquilo e tudo. E ameaçaram bater nela. Aí eu fui conversei, eu não fui conversar com o orientador, fui conversar com o diretor da Católica. Eu falei, aconteceu isso, a minha filha está sendo ameaçada, eu vou vir aqui durante uma semana. Como eu venho aqui para buscar, mas agora eu vou chegar e ficar. Você tem que tomar cuidado com uma coisa. Ela foi ameaçada aqui dentro do colégio. Imagina. Porque vocês estão abrigando. Aí foram ver a ficha, já tinha sido expulsa de diversas escolas. Eu falei, já existe uma referência deles, um mau comportamento. Falei, nós vamos ter que cuidar muito. Porque eu dou educação em casa e estou trazendo aqui para ter também. Agora, o que me preocupa é que uma pessoa que não tem preparo nenhum, ela nunca poderia chegar e falar. E aconteceu. Por isso aí que a gente vê, quando você fala desse incentivo, então muitas vezes uma criança, ela pode estar com uma briguinha, alguma coisa, tudo. Mas não é chegar, olha, ela fez isso, fez aquilo. Não. É exatamente incentivar para que ela faça em conjunto, abandonar um pouco aquela individualidade, esse egoísmo que tem. A pessoa fica egocêntrica demais com tudo. Está geral o egoísmo. Então, quando a educação, vocês que estão trabalhando nessa área, quando conseguir trazer que a criança passe a compartilhar, com certeza ela vai começar a modificar os pais. Sim. Começa do filho para o pai. Essa educação, ela inverte. É verdade. Ela inverte. Mas é verdade. Quando a gente dá educação financeira, as crianças começam a cuidar do pai. Quando a gente fala sobre, até mesmo ambiental, né? Olha, vamos desligar a torneira para escovar os dentes, lavar as mãos. Se você ensaboa, depois você... Isso a criança leva para casa. Vamos desligar a luz, né? Aí, que gasta energia, e assim a gente vai, uma coisa vai puxando a outra, a criança leva para casa. Então, mãe, desliga a luz, mãe, desliga a torneira, né, para poder escovar os dentes, tomar banho, né? Eu morei muitos anos em São Paulo, naquela época da Cantareira, o senhor lembra que estavam lá? Então, assim, e a água, o chuveiro não era chuveiro elétrico, então meu filho chegou com um balde, colocou o balde debaixo, para aquela água fria cair no balde. Depois, quando viesse água quente, ele tirou. Para quê? Porque aquela água ela ia ser utilizada em alguma coisa. Meu filho, porque ele trouxe da escola. Né? Então, a escola, naquela época, falou, olha, coloca um balde, né, para aquela água fria cair. Então, assim, ele nos ensinou, né, que aquela água poderia ser reutilizada para dar uma descarga. Então, a gente faz isso com as crianças. Levou da escola, levou para casa para poder alimentar. E hoje... É isso que é muito importante. Sim. E que deveria estar prevalecendo sempre, né? Sim. E vocês que nos acompanham, estão vendo como que é a educação infantil. Essa educação que vem não só de casa, que deve começar em casa, para que quando chegar numa escola, já venha com aquela responsabilidade dos pais também. Não é jogar tudo nas costas da escola, da igreja que tem obrigação. Ninguém tem obrigação, a obrigação é de pai e mãe. Aí vem
Aí começa um desenvolvimento. Com a criança num lugar de responsabilidade, de interesse, de competência, os pais vão poder trabalhar com tranquilidade, sabendo que os filhos estão bem cuidados. E isso é muito importante. E que vocês possam participar também da vida das crianças. Saber, porque a pandemia trouxe, que nós conversamos no início. Muitos pais chegaram, o que essa criança está fazendo aqui? Eu tenho um filho. Aí o que acontece? A empregada vai falar assim, ó, esse é teu filho. Nossa, desse tamanho, quando foi que ele apareceu aqui? Lamentavelmente, agora, por isso eu acho que a pandemia foi muito boa para nós. Não esqueçam, meus queridos amigos e amigas, deixe o seu like. O nosso programa é curto, lamentável que a gente poderia começar cada vez estendendo mais. A Rose, agradeço muito, Rose, a sua participação. Não deu para a gente entrar com muito detalhe em tudo. Ótimo. A Rose, ela é diretora do Instituto Mutari. Se vocês quiserem alguma informação depois a respeito disso, vocês podem passar aqui na paróquia e perguntar que nós daremos a informação. Que o nosso programa não tem interesse nenhum comercial, mas nós estamos tratando especificamente da importância da educação da criança para a família, para a escola, para a igreja e principalmente para a sociedade de um modo geral. Então, essa é a nossa preocupação em saber que as crianças podem estar muito bem acompanhadas, dependendo da responsabilidade de cada pai e de cada mãe em saber escolher o lugar certo. Não deixar por conta do tio que está lá na esquina com o carrinho, dando balinha e tudo, porque o pai não está muito preocupado com o filho. Sempre a gente encontra alguém interessado do lado de fora. Então eu quero agradecer muito, Rose, a sua participação. Muito obrigada. O nosso tempo é curto, mas a gente procura sempre, mais para frente, nós vamos tentar voltar a falar mais ainda das crianças. Muito obrigada. Então, passou a despedida. Eu agradeço por essa conversa tão agradável, né? Que nós tivemos em falar de crianças, em falar de educação, que acho que é a base de tudo. Né? E sem script nenhum. Nenhum. Verdade. Tá. Agradeço a todos vocês. Desejo que tenham uma ótima semana. Pense bastante. Filho é um complemento nosso. Nós temos que nos preocupar com ele, porque é o futuro que está aqui. Não é o futuro que vai chegar, é o futuro que está presente. Então, todos nós, papai, mamãe, vovô, vovó, vamos cuidar dessas crianças, que elas é o futuro que nós estamos vendo crescer de pouco em pouco. Muito obrigado a todos vocês. Não esqueça de deixar seu like, fazer suas críticas. E a todos vocês, paz e bem. Paz e bem.